15, 16. Apocalipse 6, versos 14 a 16. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidas dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ele é o Cordeiro, Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele cujos braços foram crucificados na cruz do Calvário, aquele cuja cabeça recebeu uma coroa de espinhos, aquele cujo lado foi ferido. Ele é o Cristo que ama, o Cristo que se preocupa, o Cristo que os quer redimir. Ele se interessou, mas algumas pessoas não. Ele os amou, mas elas não o amaram. Ele veio até elas e elas cuspiram na sua face e viraram as costas para ele. E agora? Agora se escondem desta amorável face. Agora correm em tormento e angústia. O Cristo que elas rejeitaram possui um brilho que é muito intenso para suportarem. E então, ao invés de olharem para a face de Cristo, ao invés de serem envolvidas por seu amor, ao invés de se alegrarem com a sua presença, elas querem se esconder e por isso correm. O pecado corre de Deus. Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, eles correram de Deus. Mas existe um outro grupo mencionado por Daniel. Daniel capítulo 12, por favor, peguem as suas Bíblias. Daniel capítulo 12. Existe um outro grupo. Um grupo que não foge da presença de Deus. E este grupo deseja vê-lo voltar. Este grupo sabe que alguma coisa em comum irá acontecer. Eles sabem que algo espetacular vai acontecer. Eles sabem que este é o último dia. Verso 12, capítulo 12, verso 1, última parte. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Verso 2, muitos dos que dormem no pó da terra irão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui, neste ponto, acontece uma ressurreição. Alguém pode perguntar, por que diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão? Marque esta passagem, vamos para João capítulo 5. João capítulo 5. Versos 28 e 29. João 5, versos 28 e 29. Por que diz que muitos dos que dormem ressurgirão? João 5, vamos ver versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Quantos ressurgirão? Quantos? Todos. Os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticam o mal para a ressurreição do juízo. Então, quando Jesus voltar, os sepulcros serão abertos. E todos os que aceitaram Cristo e o amaram neste momento da segunda vinda serão ressuscitados. Mais tarde, estudaremos sobre isso nos próximos estudos bíblicos. Haverá ressurreição dos condenados. Este texto nos diz que haverá duas ressurreições, a ressurreição da vida e a da condenação. Mas qual é o significado em Daniel 12, quando ele diz, verso 2, quando Jesus voltar, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Leiamos Apocalipse 1, que nos ajudará a entender a situação. Apocalipse 1. Apocalipse 1, verso 7. Monta o quebra-cabeça. Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o quê? O transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Portanto, mesmo aqueles que transpassaram Jesus o verão retornar. Aqueles romanos fracos que o pregaram na cruz o verão retornar. Por quê?
Porque muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Haverá uma ressurreição especial para aqueles que perseguiram Cristo no momento em que ele estará voltando. Eles o viram pela última vez na cruz e agora o verão retornando em glória. E ele os ressuscitará especialmente e eles serão destruídos pela intensidade da glória. É isto que está profetizado na Bíblia. Voltemos para a glória da segunda vinda de Cristo. Nós não queremos focalizar o grupo especial daqueles que o pregaram e o crucificaram, mas aqueles que serão ressuscitados para a eternidade. Imagine Cristo. Cristo volta descendo dos céus. Alguns pedem as montanhas para caírem sobre eles e outros, agonizando, não podem olhar para sua face. Mas existem outros, como diz Isaías, que olham para cima e dizem: este é o nosso Senhor, o qual aguardávamos, Ele nos salvará. Do lado de fora de um apartamento em um gueto, existe uma jovem mãe com os braços cheios de cicatrizes da dependência de heroína. Mas o seu coração está muito cicatrizado pelo homem que usou o seu corpo como um brinquedo e a abandonou quebrada com hematomas. Nos seus braços há um bebê de 6 meses, nascido fora do casamento. Mas ela olha para cima e vê que ele vem. Recentemente, ela o aceitou como seu Senhor e Salvador. Seu amor acariciou o coração. Ela foi perdoada e transformada pela sua graça. E ela diz: este é o meu Deus. E olha nos olhos do seu bebê e diz: ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo para mim. E lá, num banco da praça, há um velho casal. Ele coloca os braços ao redor da sua esposa. Eles são fracos, velhos, anciãos. Ele não tem mais muita esperança e o corpo está cheio de dores, artrite, reumatismo. Daniel diz: Miguel se levantará, o seu povo será libertado. Ele fala sobre a vinda de Cristo e o fim do tempo. E aquele velho casal olha para cima e eles dizem: Jesus está voltando. A Bíblia diz: em um momento, no piscar dos olhos, na última trombeta, seremos mudados nós. Instantaneamente, eles são mudados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra, a palavra da ordem, ouvida do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor, em algum cemitério limpo e vazio, bem no interior. Mãe e pai, mãos dadas, vão colocar flores no túmulo do filho de 16 anos, que foi atropelado por um motorista bêbado. Eles ainda se lembram da noite que receberam aquele telefonema. Eles o esperavam em casa às 8 horas. E já eram 8h15 e nada, 8h30 e nada, 9 horas nada. O coração deles batia rápido. Onde ele estaria? A noite é escura, a estrada estava escorregadia. Então o telefone tocou. E da casa do senhor e da senhora X, sim. Nós temos tristes notícias para vocês. O seu filho acabou de morrer em um acidente de carro. Eles ainda lembram do horror daquela noite. A agonia de identificar o corpo no necrotério. Eles estão em pé lá no túmulo. Agora na lápide tem escrito o nome do filho. Eles colocam flores lá no túmulo, mas de repente, aquela nuvem no céu cresce e fica mais iluminada, e o céu está iluminado com a glória de Deus, e eles veem os anjos, veem que é a vinda de Cristo,
E alguns anjos voando vêm para o lado deles e eles ouvem o nome do seu filho. E Jesus